Muito boa tarde para cada um de vocês que estão ligados na sintonia dessa emissora de rádio, você da cidade de Santa Cruz, você que nos acompanha através da internet, você que nos acompanha pelo canal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Afinal de contas, já estamos no ar e com o programa A Voz da Profecia. Que a paz, a graça, o poder de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com você, com sua família, na sua vida, em todos os aspectos que você tanto precisa. Mais uma vez nós estamos iniciando esse programa pela graça de Deus, pelo poder de Deus. Nós estamos juntos novamente para estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus. Já adentramos no livro de Filipenses, mais uma das cartas de Paulo, dessa vez para os irmãos de Filipe, todos os filipenses que têm o recado de Deus, que foi para a sua época, mas que também é para o tempo de hoje. Então que você se atente a mais um programa de hoje e nós vamos estudar Filipenses capítulo 2. Então vá abrindo aí sua Bíblia, vá se aconchegando, separe esse tempinho para você e Deus e deixe Ele falar com você e deixe Ele falar ao seu coração. Sejam todos bem-vindos. Desejo a vocês, desde já, um excelente sábado. Daqui a pouquinho já está se iniciando, né? E que você aproveite o programa de hoje, que é preparado com muito carinho. Olá, Evandro. Boa tarde para você também. Como tem passado? Olá, Leila, tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Fico feliz por estarmos iniciando mais esse programa que é abençoado. A gente vai falar sobre humildade. Eu pergunto para você, caro ouvinte, você é humilde? Você que é cristão, principalmente também, né? Humildade cristã tem que ter no coração? Essas e outros assuntos, né? A gente vai falar no estudo de hoje. Lembrando que sempre dedicamos esse programa a você que está nos ouvindo. Queremos que você se sinta abraçado pelo programa, independente da sua religião, mesmo sendo católico, assembleia, espírita, mormon, qualquer religião, não importa. Que você se sinta abraçado, que você se sinta abençoado, porque estamos falando de Cristo, né? Esse é nosso intuito, levar Jesus Cristo ao seu coração e à sua casa. Queremos também levar para o seu coração e para a sua casa louvores também, né? Lembrando que nosso canal no YouTube, né? Você pega seu celular, vai na televisão, no computador, no tablet, abre o aplicativo do YouTube e na lupazinha lá de pesquisa você coloca Novo Tempo, espaço Santa Cruz. Pesquisa, né? E depois você vai achar um logo azul, né? Da Igreja Adventista. Você clica e lá terá todos os programas anteriores para você ouvir. E na descrição de cada vídeo tem os nossos contatos para você mandar seu pedido de oração, seu pedido de música, quiser falar conosco, estamos à disposição. Então, como eu falei, mesmo que independente de sua religião, queremos levar Jesus Cristo à sua casa, mas queremos também levar esse louvor para a sua casa, para o seu coração, que com certeza vai tocar e vai te deixar mais perto de Cristo, vai acalentar o seu coração para que a mensagem entre melhor na nossa espiritualidade. Não é isso, Leila? Com certeza, Deus fala através da música, Deus fala através da sua palavra, Deus fala através da natureza. E é isso que nós vamos ouvir agora, é uma bela música cantada por Fernando Iglesias, onde ele fala do olhar de Jesus, o olhar humilde de Jesus. Já que nós vamos falar sobre humildade, então não existe um exemplo maior de humildade do que Cristo, quando se esvaziou de si para vir nos salvar. Então, aprecie a música com Fernando Iglesias, o seu olhar, e logo em seguida nós vamos ver o resumo do Reavivados pela sua palavra de hoje. Então, fica por aí que a gente volta já.
já fracassei. O seu olhar de mansidão me faz querer vencer. E mesmo cego em aflição, posso voltar a ver. Quando a minha vida corre perigo, não existe mais solução. O seu olhar de mansidão me faz querer vencer. E mesmo cego em aflição, posso voltar a ver. Quero então dizer e gritar bem alto pra quem quiser ouvir, saber que existe um Senhor, Ele cuida de mim. Seu amor é maior que esse mundo atroz. Ele é Jesus. O seu olhar de mansidão me faz querer vencer. E mesmo cego em aflição, posso voltar a ver. O seu olhar de mansidão me faz querer vencer. E mesmo cego em meio à aflição, eu posso então voltar a ver. Cultura FM, amor de rádio. Esta é a voz da profecia. Conta-se uma história de que uma rã queria muito afastar-se do clima do frio do inverno. Alguns amigos gansos sugeriram que ela emigrasse com eles, mas acontece que a rã não sabia voar. Então, depois de muito pensar, ela teve uma ideia. Pediu para que os gansos amarrassem um galho na cauda, que ela se seguraria pela boca nele, e assim poderia ser carregada durante o voo. Apesar de arriscada, os amigos acataram a ideia, e os gansos e a rã começaram então desta forma sua travessia.
E em pouco tempo passaram por uma pequena aldeia, e os habitantes dali saíram para ver o inusitado espetáculo. Do alto, a rã conseguia ver o encanto das pessoas ao verem-na voando. De repente, alguém lá de baixo gritou perguntando: de quem foi tão brilhante ideia? Orgulhosa de seu projeto e não se contentando em esconder-se do público, a rã abriu a boca e exclamou: foi toda minha. Acontece que, ao abrir a boca, ela soltou-se do galho e morreu esmagada no chão. Seu orgulho foi sua ruína, porque no momento em que abriu a boca, se soltou do galho, caiu no vazio e morreu. O orgulho é um demônio devorador que destrói a vida de quem o possui. Exemplificando a importância da humildade com oposição ao orgulho, o apóstolo Paulo apresenta Jesus Cristo como modelo para os cristãos. No capítulo 2, a partir do verso 5, lemos: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Perceba os degraus que Jesus desceu no processo de encarnação. Ele vivia em forma de Deus, porém se esvaziou e se fez servo. Se tornou homem, se humilhou, aceitou a morte, e a pior morte possível, a morte de cruz. Ele desceu dos mais altos dos céus até o mais baixo da terra. A cruz então se tornou um símbolo de grandeza da humanidade. O Senhor que se fez servo, a vida que enfrentou a morte, o grande que se tornou pequeno. À luz da cruz de Cristo, todo nosso orgulho deveria ser lançado por terra, e a humildade de Jesus deveria contagiar todos os seus seguidores. Já estamos de volta depois dessa belíssima canção do olhar de Jesus, manso, humilde, paciente. Então não existe ninguém como Jesus, que mesmo sendo Deus se fez homem e fez a vontade de Deus. E fez essa vontade, realmente morrendo na cruz, mas com humildade de coração. E você ouviu aí também o Reavivados, é mais ou menos um resumo do que nós vamos estudar agora, que o orgulho é totalmente o contrário da humildade. Nós vamos estudar isso a partir de agora. Mas antes, convido você a orar junto conosco, onde você estiver. Se você estiver sentado, sentada, deitado, não importa. Se você quiser se ajoelhar também, fique à vontade. O importante é você ter uma posição de respeito diante de Deus, porque nós vamos falar com Ele neste momento. Então feche seus olhos, baixe sua cabeça, pense em Deus nesse momento, visualize o seu grande poder para falarmos com Ele. Senhor Deus, querido Pai, bondoso Senhor, aqui estamos nós reunidos diante da Tua Palavra, da Bíblia Sagrada que está aberta diante de nós e os nossos ouvintes também, que escutam essa programação, Senhor, sintam mais ainda a Tua presença. Que o Senhor fale conosco através das Escrituras, que tudo que venhamos ler, meditar, refletir, estudar, faça diferença na nossa vida e na vida daqueles que estão nos ouvindo. Abençoe esse programa, Senhor. Continue conosco, nos dando força, fé e coragem para prosseguirmos, para continuarmos essa jornada. Que nossos amigos e irmãos que estão de olho também nas voltas de Jesus, se preparando para esse momento, que estão conosco também estudando a palavra, sejam abençoados por Ti. Nos usa, nos capacite, nos dá Teu Santo Espírito. Que neste momento seja o Senhor falando aos nossos corações. Eu te rogo essa bênção, que o Senhor atenda no doce e eterno nome do humilde Salvador, Cristo Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. Já adentramos aí na carta de Filipenses, são só 4 capítulos. Na semana passada nós estudamos o capítulo 1, onde Paulo começa a sua saudação. Ele também comenta de dar ações de graças, das súplicas que ele fez
em favor dos filipenses, sempre com muito carinho com os irmãos, se preocupando. E ele também não deixou de esconder a sua situação, onde esteve preso, mas que contribuiu para o progresso do Evangelho, e isso provando mais ainda a sua abnegação de si mesmo para fazer a vontade de Deus, e pedindo mais uma vez para os irmãos ficarem unidos, ter uma unidade de fé, mesmo nas lutas, nas provações, mas que ele sempre deu conselho, tanto para os filipenses como nós para hoje também, que sigamos os conselhos da palavra de Deus. E hoje no capítulo 2, ele vai continuar falando sobre a exortação desse amor fraternal, o amor entre os irmãos, sobre a humildade, principalmente a humildade de Jesus, como podemos desenvolver mais ainda o processo da salvação. E ele também continua dizendo nesse capítulo que ele também exalta a Deus, e também continua dizendo do companheirismo, da ajuda de Timóteo e também de outros discípulos. Então vamos lá para a nossa leitura, tá? A minha versão da Bíblia, a versão Nova Internacional, tá? Mas o sentido é o mesmo. Então, eu convido você para, neste momento, nós então estudarmos a palavra do capítulo 2 de Filipenses, em que diz o seguinte. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Nesses 4 primeiros versos, Paulo está aqui exortando para que os irmãos criem, desenvolvam o amor fraternal. Amor fraternal é amor entre irmãos, e que também ele exorta para que os irmãos tenham humildade, sejam humildes. E essa humildade já começa dizendo de que eles devem desenvolver o quê? Amor uns para com os outros, tendo também honestidade de atitude, que cada um cuide um do outro. Eu acredito, Evandro, que essa é a igreja dos sonhos de Deus, e acho que é a igreja dos sonhos de Paulo, né? Que todos os irmãos realmente cumprissem tudo isso. Todo mundo se amando, todo mundo se ajudando, todo mundo sendo humilde, sem nenhum tipo de briga, sem nenhum tipo de contenda, né? Eu acho que é a igreja dos sonhos de Deus, de Paulo, acho que de qualquer também líder religioso, que os irmãos vivam dessa forma como Paulo aqui aconselha. No programa anterior eu tinha falado que o propósito de Paulo escrever a carta de Filipenses, né, ela foi dirigida aos líderes. Claro, se encaixa para membros, casados ou não, crianças ou não, para todo tipo de pessoa. Mas ela foi dirigida, né, para os líderes. Que a igreja de Filipenses era uma igreja generosa e que tinha muita fé, e essa carta encoraja a todos a ficarem firmes na fé com alegria e união. Então, nesses 4 versos, o que a gente pode ver? Paulo está dizendo o seguinte: olha, não briguem, seja humilde como Cristo foi. A gente para e analisa, se encaixa muito bem para os líderes, né, essas palavras dos 4 versos. Mas, óbvio, se encaixa para todo mundo, né? Então, é interessante para estarmos com Cristo, temos que ter alguma motivação, exortação de amor, alguma comunhão, e olha só no verso 1 que ele fala, alguma profunda afeição e compaixão. Então, na sua igreja, talvez você tenha alguma pessoa que não é tão aproximada, mas tem outras que você já é mais aproximada. Então, você tem uma profunda afeição e compaixão por essas pessoas, mas você tenha também com aquelas que não conhecem. Então, se na sua igreja tem 30 irmãos, por exemplo, você conhece e é muito íntimo de 10,
Tenta fazer mais amizade com essas outras, sabe? Que todos os irmãos sejam muito irmãos e amigos uns dos outros, né? O verso 2, completem a minha alegria. Olha só, tendo o mesmo modo de pensar. E qual deve ser o nosso modo de pensar? Como Cristo pensou. O verso 3, não façam nada por ambição, egoísta ou vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Aqui, Lelê, é um ponto muito interessante. Considera os outros superiores a si mesmo. É como se fosse o seguinte: nossa, Leila prega tão bem, eu não vou ficar com raiva, com ira, com inveja. Eu digo para ela mesmo: olha, ela é boa. Ponto. Acabou. Porque Deus capacitou ela, Deus me capacitou, Deus capacitou o irmão, a outra irmã. E eu não tenho que ficar dizendo: nossa, eu vou pregar, vou fazer um super pregação, um super louvor para ser melhor do que fulano, melhor do que o pastor. Não, porque Deus capacita cada um. Então, eu tenho que chegar para mim e dizer: olha, Deus abençoa aquela pessoa, o irmão, a irmã, e amém por isso. Que ela seja uma grande pregadora. Eu não vou ficar aqui tentando ser superior do que meu próprio irmão. Não, porque Deus abençoa ele e Deus me abençoa, né? E o verso 4 também é muito interessante, né? Cuide dos seus interesses, mas também cuide dos interesses dos outros. Ou seja, vai cuidar da sua vida, mas vai cuidar da vida do próximo, não no sentido de ficar cutucando, de fofocando e de bisbilhotar e invadir a vida do irmão. Quando fala aqui cuidar dos interesses dos outros, é no sentido espirituais e necessários. Ou seja, cuidar do próximo e falar de Deus. Então eu tenho que cuidar da minha vida e o irmão cuide da vida dele. Mas se ele está lá precisando de um interesse espiritual, ele está precisando de um conselho bíblico, ele está precisando de uma cesta básica, por exemplo, eu vou lá e ajudo, converso com as palavras certas, gentil, calmo e humilde, não chegar invadindo, né? Então Paulo fala: cuide dos seus próprios interesses, mas cuide do próximo, mas com bom senso ali, né, Lila? Com aquele equilíbrio, né? Exatamente, você vai na necessidade do outro. O que o outro está precisando? Está precisando de um auxílio espiritual, financeiro, né? Algum alimento, tá precisando de uma oração. Aí sim, mas você também não precisa se aproximar da pessoa para ficar querendo bisbilhotar a vida pessoal dela, fazer fofoca, essas coisas, tá? Então, gente, nós devemos nos importar sim com a vida do outro, mas nesse sentido, tá, gente? No fato de que vai ajudar ao outro, tá bem? Então aqui é uma lição para mim, para você e para todos nós. Tenhamos mais humildade e amemos mais uns aos outros em Cristo Jesus, tá? E assim a gente vai ajudando uns aos outros, tá bem? Vamos continuando aqui, já que pegamos esse gancho de humildade. Nós vamos falar agora do maior exemplo de humildade, que é Cristo Jesus e a sua humilhação que ele passou na cruz, e não só na cruz, né? Tantos outros momentos também. A partir do versículo 5 até o versículo 11, Paulo faz essa descrição muito perfeita, muito linda e que seja de exemplo para nós. Leia comigo, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que lindo! Então está aqui a maior prova de humildade e de se esvaziar de si mesmo. Então, quando a gente vê essa questão de se esvaziar, né, nós precisamos, claro que muito mais do que Cristo, lógico, precisamos nos esvaziar do egoísmo, do orgulho, da soberba, do medo, de uma série de coisas.
que nós temos, que nós carregamos. Mas Jesus, ele não tinha nada dessas coisas. Jesus não era orgulhoso, Jesus não era presunçoso, Jesus não mentia, Jesus não era egoísta. Mas do que ele se esvaziou então? Ele se esvaziou da divindade. Mesmo sendo Deus, gente, ele quis então mostrar que ele não usou seus poderes divinos para benefício próprio. Então é nesse sentido que ele se esvaziou, tá? E aí é onde então Paulo faz essa comparação, quando ele diz no versículo 5, tende vós o mesmo sentimento que também tem Cristo. Ou seja, qual é o sentimento? De humildade, de se esvaziar, de você olhar mais para o outro, tá? Porque como ele diz no versículo 6, que ele subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele não deixou de ser Deus, mas ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele não quis usar os seus poderes divinos para poder se beneficiar. Porque fato é, né, gente? Jesus, ele poderia descer da cruz. Jesus, ele poderia fazer o que quisesse, que ele é o Todo-Poderoso, sim. Mas ele não fez. Jesus poderia ter curado suas feridas, naquele momento, ter fechado a ferida que foi ferida nas suas mãos, nos seus pés, no seu lado. Com certeza a coroa de espinhos machucou sua cabeça, feriu, sangrou. Ele poderia ter curado aquilo ali na hora. Ele não curou tanta gente, não foi? Mas ele não usou dos seus poderes para benefício próprio. Então é isso, gente. Então muitas vezes nós temos que olhar para nós mesmos e ter esse mesmo sentimento. Como ele disse no versículo 7, que Jesus se esvaziou de si mesmo, ele agora não era mais Senhor, mas era servo. É como ele mesmo disse, ele veio para servir. Aí ele se tornou como nós, ser humano de carne e osso, com os nossos pecados, né? Mas ele não pecou. Mas ele era também uma figura humana. Mas o que ele fez? Se tornou humilde, obediente. E essa obediência levou até a morte. Então, quer um exemplo maior de humildade? Não existe. Só Jesus mesmo. Então, Paulo disse, siga o mesmo exemplo. Eu acho muito interessante essa questão de esvaziar-se, né? Porque tem um conceito muito importante. Mas antes, no verso 6, né, quando fala que ele não considerou que o ser igual a Deus, que era algo que devia se apegar, Paulo está dizendo o seguinte, que Cristo ele não ficou só sendo Deus, no sentido de que ele veio e ficou se achando e andando pelas ruas, sabe, todo marrento. Não, Jesus ele veio, mas ele veio mostrar divindade, mas também o lado humanitário. Você pode ver isso, por exemplo, Jesus ali chorando por Lázaro. Isso demonstra que Jesus tinha grande humanidade. Jesus era 100% divino, mas também era 100% humano, né? Então ele veio, e não para ficar só sendo Deus, se amostrando como muitas pessoas acham. Não, ele veio ser Deus, mas também veio mostrar a humanidade, veio curar, veio resgatar, veio salvar, veio estender a mão para o próximo. Isso é o que devemos fazer, né? Mas no verso 7 é interessante que esse esvaziou-se é um ato voluntário de Cristo, né? Então, colocando aqui em termos ilustrativos, vamos imaginar o seguinte. Digamos que você tem uma Lamborghini de milhões de reais e você anda aqui pela cidade de Santa Cruz para cima e para baixo, os vizinhos ficam todos olhando, né? E todo dia você está andando. Mas você não está se exibindo porque você gosta, né? Mas aí, certo dia, você está andando a pé, conversando com a irmãzinha da igreja. Aí outras pessoas vão falar, ué, Helena, por que você está andando de pé, sendo que você tem a sua Lamborghini, pode andar de carro? Aí você fala, não, eu vim andar aqui de pé com a irmã porque a irmã não tem medo de andar nesses carros, não gosta. Eu estou andando a pé aqui com ela para ajudar, para conversar com ela. Mas a sua Lamborghini está lá na sua casa. Então a mesma coisa. A divindade também, Cristo não deixou de lado, se tornou só humano. Ele veio aqui, atendeu às necessidades do ser humano. Então a Lamborghini de Cristo, entre aspas, né, estava lá no céu. Quando ele voltou, estava disponível para ele.
Então veja que esse esvaziar-se é um ato voluntário de Cristo. E é interessante que é como se o pecado me fez me tornar cego. Agora eu estou cego por conta do pecado. Mas Cristo, ele voluntariamente entrega os seus olhos, né? Ele tapa os olhos para que eu possa ver, né? Então esse esvaziou é Cristo se entregando por nós. E vindo a ser servos, você pode ver, por exemplo, aqui em Hebreus capítulo 5, olha só que interessante esse verso. Hebreus capítulo 5, verso 8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio do que sofreu. Ou seja, servo, ele veio para obedecer a Deus, né? E tornando-se semelhante, ou seja, mostrando que era divino e humano. Verso 8, né? Foi obediente a Deus e morte, até a morte e morte de cruz. Aqui Paulo ele dá uma ênfase da morte que Cristo sofreu. É como se ele dissesse, ele morreu e morreu numa cruz, olha só. Porque morrer na cruz naquele tempo era algo muito humilhante, era considerado a pena para os maiores delitos, né? Para os maiores ladrões e tudo mais. E Cristo morreu nessa morte e morte de cruz. Olha só a ênfase que Paulo dá, né? Verso 10, todo joelho se dobrará, né? Ou seja, na volta de Cristo, e nos céus, na terra e debaixo da terra. Esse debaixo da terra é a expressão idiomática daquele tempo que demonstra aos mortos, né? Todo joelho se dobrará, aqueles que estão no céu, na terra e todos aqueles que morrerão. E olha só que interessante que todos esses versos que lemos exalta justamente Cristo sendo divino, mas humano, mas se entregando por nós, não sendo somente Deus, mas mostrando o seu lado humano, mas também mostrando o seu lado divino também. Isso, e quando ele dá essa ênfase de morte de cruz, porque foi a morte mais humilhante de todas, tá? Foi a maior humilhação que um ser pôde ter passado. Então, não é à toa que foi a morte de cruz, que Paulo tanto dá ênfase. Então, medite, pense na humilhação que Jesus passou por sua causa, tá certo? Nós vamos continuar agora a partir do versículo 12 até o versículo 18. Aqui, Paulo fala do desenvolvimento da salvação. Leia junto comigo, verso 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês em temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Que lindo, né, Evandro? Então aqui Paulo está dando mais conselhos aos irmãos para que eles sempre permaneçam, sim, na fé em Cristo Jesus, tá? E como ele disse, ele costuma sempre chamar os irmãos de amados, como sempre vocês têm obedecido, ou seja, não só na presença de Paulo, mas também, mesmo Paulo não estando presente, né? Até na ausência também, ele disse, continuem desenvolvendo a salvação de vocês. E Paulo diz, gente, eu continue, tenham temor a Deus, tá? Esse tremor também, ou seja, você ter aquela ênfase muito forte em obedecer à vontade de Deus.
Como ele disse no versículo 13, porque Deus é quem efetua nos irmãos tanto querer como realizar segundo a boa vontade. Mas isso só é possível quando os irmãos estão buscando, estão obedecendo a Deus em todos os sentidos, tá? E essa obediência, essa busca a Deus, enquanto mais ainda os irmãos têm esse temor, ou seja, esse respeito, essa honra a Deus, ainda assim vai aumentando mais ainda a sua fé. E outro conselho que ele dá no versículo 14 é para os irmãos fazerem tudo sem murmuração e sem criar contendas. Então, chega de briguinhas ou ficar reclamando, murmurando, se lamentando. Por quê? Porque essas coisas só atrapalham mais ainda o crescimento espiritual. Como ele disse no versículo 15, para que se tornem irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus, tá? Porque por mais que, tanto naquela época, nós hoje também vemos que é uma geração que está corrompida, é corrupta, mas ele diz, mas mesmo assim, nesse mundo, continue fazendo a vontade de Deus para que brilhe a sua luz, a luz que vem de Cristo, para que você realmente seja uma bênção por onde você passar. Persevere, ele sempre diz essa palavra, né? Persevere, preserve a palavra de Deus, para que no dia que Jesus voltar, e ele disse, eu fique também alegre, que diz que não fez nada em vão. Como é bom, Evandro, você saber que você fez algo por uma pessoa, que você orou, que você deu estudo bíblico, que você orientou, e você vê aquela pessoa que você tem tanto se dedicado, ela agora está indo para a igreja, ela foi batizada, ela guarda os 10 mandamentos, é uma pessoa que cuida da alimentação e aguarda Jesus voltar, tem um ministério. É claro que ficamos alegres, não é? Então imagina também a alegria de Paulo por fazer tanto pelos irmãos e os irmãos corresponder. E aí Paulo diz, continue, gente, persevere, porque o dia de Jesus voltar está muito perto. Então, acho que todos nós temos essa sensação de que é bom você fazer algo para uma pessoa como Paulo fez e aí obter os resultados. É interessante essa questão também de temor e tremor, né? Esse temor é justamente o amor por Cristo. E esse tremor muitas pessoas veem como eu não quero ir para o inferno, então vou obedecer a Deus porque eu não quero ir. Aí já é justamente medo, né? A teologia do medo, que é muito errado. Então esse tremor é justamente, por exemplo, quando o seu pai, né, a sua mãe lá na sua infância, por exemplo, dava uma ordem e você desobedecia. Você obedecia, na verdade, seus pais, é por amor, mas quando você desobedece, vem o quê? Os castigos, né? E não queremos o castigo. Então, as pessoas amam a Deus, vão para a igreja, buscam a Deus, não, porque eu não quero me perder. Não, você vai à igreja, você faz boas obras, prega e tudo mais, é por amor a Cristo, não é porque quer estar no lago de fogo, não, né? O verso 3 é muito interessante porque Deus é quem efetua, olha só, Deus é quem faz em você tanto querer ou realizar, mas de acordo com a vontade dele. Então é da sua vontade, ou você quer realizar uma faculdade, um estudo, um emprego, uma bênção, Deus vai efetuar, mas de acordo com a vontade de Deus. O verso 14 também é muito interessante. Façam tudo sem queixas e nem discussões. Acho que é do ser humano, ele sempre questionar, né, alguma coisa. Essas discussões é justamente brigas, né, que não realmente deve ter. Mas agora queixas, no sentido de ficar reclamando, o ser humano é bom em reclamar em tudo, né? Por exemplo, teve uma vez que teve um evangelismo e estava lá o pregador falando e o data show começou a falhar, o projetor, o microfone começou a dar ruim. Então o palestrante foi lá e calminho, continuou como se nada estivesse acontecendo, mesmo sem microfone, enquanto os outros irmãos lá estavam se queixando, brigando, murmurando. Olha, a mensagem tem que ser pregada, né? Então não ficar se questionando por isso, por aquilo. O que importa é que deu tudo certo, né? A mensagem foi passada, pregada,
Então não é bom ficar se queixando, nem ficar picuinhas, brigas, nem nada. Faça tudo com amor, pela realização da obra, porque Cristo está ali atuando, né, no meio de vocês. Verso 15. A gente tem que realmente vive uma geração corrompida e depravada, infelizmente. Mas que nós sejamos como estrelas que brilham no universo. Que nós possamos ser a luz que também leve essa luz, que é a luz maior que é Jesus Cristo. Nós somos a luz menor, refletindo a luz maior. Esse verso 16, retendo firmemente a palavra, né? Ou seja, firmando-se na palavra. Um dos maiores conceitos bíblicos para nós hoje é conhecermos a palavra, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Por isso que é necessário você conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, ter o conceito de algumas coisas na sua mente. Por isso que você vai lá no canal, no YouTube, os programas anteriores, capítulo por capítulo, você pode ouvir e estudar a palavra de Cristo. E não é necessário você decorar cada palavra da Bíblia, mas decore a essência da Bíblia, decore o que a Bíblia quer dizer, né? Esse é o principal sentido aqui, porque a gente precisa brilhar como estrelas. Isso mesmo, tá? Então, gente, aqui o conselho é muito claro, muito sucinto. Então, Paulo diz mais uma vez para nós desenvolvermos aquilo que nós estamos tanto buscando, né? A salvação. E para você ser salvo, ele enfatiza que eu e você devemos fazer a vontade de Deus, tá bem? Continuando aqui nos últimos versos, nós vamos ler agora a partir do versículo 19, onde Paulo e seus companheiros, tanto Timóteo como Epafrodito. Então, Paulo com certeza teve bons companheiros, Timóteo, Tito, Filemon, tantos outros, né? Vamos lá? Verso 19, diz o seguinte: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quanto receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar tão longe, me certifique da minha situação. Tão logo, aliás, me certifique da minha situação. Confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhe de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiros que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria, e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Evandro, quando estamos numa situação difícil, né? Às vezes você passando por uma situação emocional, financeira, não sei, né? Espiritual, e quando você tem pessoas de confiança com quem contar, com certeza o fardo fica muito mais leve, não é? E aqui Paulo fala que, como Paulo também muitas vezes ficava preso ou viajava, né? Ele não podia visitar os irmãos, ele enviava alguém. E nesse caso ele destaca Timóteo e Epafrodito. E por ele enviar esses dois homens, claro que ele pede para os irmãos da igreja o receberem bem, porque eles vão estar recebendo homens de Deus, tá? Então, como ele disse, eu que mandaria muito em breve Timóteo para que
a fim de que eu me sinta animado, ou seja, um apoio, gente, tendo como o conhecimento da situação. Então, assim, Paulo não podia ir, mas ele disse: vai, Timóteo, e faça o que tem de ser feito, que pregue lá, ajude os irmãos e o que os irmãos recebam bem, tá? Então, aqui Paulo enfatiza esse carinho, essa amizade, e também ele valoriza esses dois homens porque eram realmente homens de Deus. Como nós também estamos recebendo aqueles que estão trazendo a mensagem de Deus, não é? Como você tem recebido, ou se é você que vai fazer alguma missão, não é? Então, assim, isso é muito importante, os bons relacionamentos entre os irmãos e aqueles que são enviados de Deus. É interessante que Paulo, né, cita esse cidadão. Ele tá um nome um pouco esquisito, né? Epafrodito. É difícil falar, né? Mas é interessante que o nome dele é um nome pagão, que significa amado por Afrodite. Então, mesmo ele tendo esse nome pagão, ele decidiu servir a Cristo, né, e não a Afrodite. E podemos perceber que Paulo tinha muitos amigos. Tinha, por exemplo, aqui o próprio Epafrodito, Epáfras também, outro que tem um nome parecido, mas é outro. Marcos, Aristarcos, Tíquico, Priscila, Áquila, Lucas, né, Barnabé, Timóteo e muitos mais, né? Homens dedicados à obra do Senhor. E veja, Timóteo, né, no verso 22, veja, que vocês sabem que Timóteo foi aprovado, olha só, porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado de seu pai, olha só. Timóteo provavelmente era jovem aqui, já teve seus 20, 30 anos, eu acho, mas estava lá firme e forte pregando o evangelho do Senhor. Tanto é que aqui para Filipenses, né, muitos não queriam vir para Filipenses, mas Timóteo veio, né, de acordo com o verso 22. Já o Epafrodito, ele ajudou muito na obra, tanto em questões de coleta, tanto é que as coletas que a população fazia para doar para Paulo foi o próprio Epafrodito que levou para Paulo. E ele ficou doente, mas voltou logamente para a obra, né, de acordo com o verso 27, que ele de fato ficou doente. Veja que Paulo falou: mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim. Paulo aqui não está dizendo: olha, Deus curou ele, mas eu queria que me curasse. Porque Paulo não queria, na verdade, que Epafrodito morresse, porque veja no restante, no finalzinho do verso 27, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Ou seja, se Epafrodito morresse, nossa, Paulo ia ficar triste, ia vir tristeza sobre tristeza, mais do que ele já tem na vida, né? Então Deus curou Epafrodito para justamente Paulo ficar alegre, para a mensagem ser alegre, para Epafrodito ficar alegre e tudo mais. Verso 29, né? E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria. Então, Epafrodito chega na igreja de Filipenses e Paulo diz: olha, recebam esse homem na alegria do Senhor. Então, sempre quando vem algum pregador de fora, algum cantor de fora para a sua igreja, que você receba bem, né? Não trate como um Deus, claro, né? Mas receba com carinho, com zelo, com amor, porque ele está ali para pregar o evangelho, né? Ele pode ter arriscado a vida, né, para estar ali em questão de acidentes, de estradas e tudo mais, de acordo com o verso 30. Então, sempre quando vem um pregador de fora, alguma pessoa, a gente trata com amor, com zelo, porque ele está ali para levar a mensagem de Deus. Que assim seja, meus queridos, que sigamos o conselho da palavra de Deus, em que Paulo falou aqui no capítulo 2. O amor fraternal, a humildade, o exemplo de humildade mais ainda de Cristo Jesus e a humilhação pelo qual ele passou. Que a gente desenvolva a nossa salvação através da obediência, que nós tenhamos esse temor, esse tremor por Cristo e que a gente encoraje uns aos outros. Isso é muito importante. Eu quero encerrar, antes da gente anunciar a música, fazer uma reflexão sobre o incomparável amor de Jesus Cristo. Aqui onde Paulo exaltou que toda língua um dia vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai.
vai chegar o momento que Jesus, quando rasgar as nuvens dos céus, e que assim, passados 1000 anos, todo joelho vai se dobrar, até aqueles que não aceitaram Jesus, mas eles vão confessar que Jesus Cristo é amor. E ele provou isso. Porque para você ter uma ideia, caro ouvinte, o impacto de Jesus sobre a história e a vida de homens e mulheres é inigualável. Podem vir muitos governantes, líderes militares, políticos, gênios da ciência, artistas, filósofos, qualquer tipo de teólogo, eles vieram, mas também se foram. Alguns entraram para a história, né? Nós sabemos aí Isaac Newton, não é? Mas todos eles estão aonde? Soterrados na areia do tempo. Apenas Cristo permanece tão atual como o jornal que vai sair amanhã. A pessoa de Jesus inspirou milhares de livros, músicas. O seu lugar entre todos os nomes é insuperável. Eu gostaria de ler aqui um trecho de um livro chamado Uma Vida Solitária, de James Allan Francis. Ele escreveu essa página belíssima sobre Cristo. Reflita comigo. Ele diz o seguinte: Jesus nasceu numa vila obscura, filho de uma camponesa, cresceu em outra vila, onde trabalhou numa carpintaria até os 30 anos. Então, por 3 anos, foi um pregador itinerante, nunca escreveu um livro, nunca assumiu qualquer posição, nunca teve uma família ou possuiu uma casa sequer. Ele não cursou uma faculdade, nunca visitou uma cidade grande, nunca viajou mais do que 350 quilômetros além de um lugar onde ele nasceu. Não fez qualquer uma daquelas coisas que normalmente associamos como grandeza, às vezes status, né? Tinha apenas 33 anos quando a maré da opinião pública se ergueu contra ele. Os seus amigos o abandonaram. Ele foi entregue aos inimigos, suportou o escárnio de um julgamento injusto. Foi pregado numa cruz entre 2 ladrões. Enquanto morria, os seus executores disputavam seu manto, sua única propriedade. Depois de morto, foi colocado em um túmulo emprestado pela piedade de um amigo. Já se passaram mais de 21 séculos que se foram. Hoje, ele permanece como o personagem central da humanidade, o líder de todo o avanço humano. Todos os exércitos já marcharam, todos os navios já navegaram, todos os parlamentos que já se reuniram, todos os reis que já reinaram, colocados juntos, não tiveram sobre a vida dos homens neste planeta o impacto que Jesus teve nessa única vida que foi solitária. Então, meus queridos, de muitas maneiras, os amigos de Jesus têm tentado transformá-lo em um mito. E os inimigos de Jesus tentaram transformá-lo em um mito, descaracterizar a sua identidade. Filmes, canções irreverentes, produtos de ficção humana surgem de tempos em tempos, tudo para fazer a humanidade esquecer o ato de Jesus. Nisso, eles não ficam muito longe dos seus inimigos clássicos, como aqueles que o julgaram: Anás, Caifás, o Sinédrio, Herodes, Pilatos, os fariseus, os saduceus. Mas Jesus permanece e tem a última palavra sobre a vida e a morte. Então, seja você hoje uma testemunha dele, onde você estiver. Anuncie para todo mundo o incomparável Jesus. Por mais que nós estejamos no mundo doente de pecado, mas nunca esqueça que esse pecado vai ser exterminado pelo maravilhoso Jesus. Amém? Que Deus abençoe você e sua família. Nós vamos finalizar o nosso programa.
que você escute essa canção e que aceite a Jesus. Mas antes nós vamos ouvir Pastor Michelson Borges e logo em seguida nós vamos ouvir a música e oraremos por você. Então fica com a gente que a gente volta já. Olá, tudo bem com você? Hoje vamos refletir em Filipenses capítulo 2, que começa dizendo que quem está em Cristo tem mais motivação, amor, comunhão no Espírito, afeição, compaixão e unidade. E Paulo volta a enfatizar a importância da unidade na igreja. E a cola para essa união, essa unidade, sempre é o amor. Verso 3 diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, Paulo diz no verso 4. A igreja deve ser sempre uma comunidade cujos membros se interessem pelo bem-estar uns dos outros e se tratem com respeito. Verso 5, devemos ter o mesmo espírito de humildade e serviço manifestado por Jesus. Nos versos 6 e 7, vemos que somente quem está cheio pode se esvaziar. Cristo abriu mão de sua divindade para viver como ser humano e morrer por nós. Esses versos, na verdade, provam que Jesus, de fato, é Deus, porque ele abriu mão de algo que ele possuía, ou seja, a divindade. Somente pode, repito, se esvaziar aquele que antes estava cheio. Jesus, por amor do ser humano pecador, se faz humano, assume a semelhança humana para viver entre nós e morrer por nós. Verso 12, devemos sempre trabalhar pela nossa salvação e pela salvação de outras pessoas. A justificação é pela fé, mas devemos nos cercar de um ambiente que promova a santidade. 13. Se permitirmos, Deus pode mudar nossos gostos, nossa vontade, nossas más tendências. Dos versos 14 ao 16, vemos que onde as trevas são mais intensas, é justamente ali que a nossa luz deve brilhar. 20. Como Timóteo, o verdadeiro pastor tem interesse sincero pelo bem-estar das ovelhas. E no verso 21 encontramos uma versão paulina do busquem em primeiro lugar o reino de Deus. 25 a 27, servos de Deus também ficam doentes e até morrem. Isso não significa falta de fé. Há um evangelho falso sendo pregado por aí que afirma que o cristão terá prosperidade garantida, terá todas as suas doenças curadas. Lembre-se de que o próprio Paulo orou para ser curado daquele problema, provavelmente um problema visual, e Deus respondeu: minha graça te basta. Isso quer dizer que Paulo não tinha fé? Lembre-se de que todos os discípulos tiveram privações, não tiveram prosperidade material, como alguns classificam, mas viveram segundo a vontade de Deus, dedicados totalmente à pregação do Evangelho. Deus não nos promete prosperidade financeira, Deus nos promete bênçãos e especialmente a vida eterna. Nós temos que entender isso. E quando ficarmos doentes ou tivermos algum problema na vida, isso não significa que não temos fé ou que Deus não esteja perto de nós. Há situações para as quais só teremos respostas na eternidade. Enquanto isso, creiamos em Deus, confiemos nele em qualquer circunstância. Versos 29 e 30, devemos honrar aqueles que dedicam a vida e às vezes até a morte, perdem a vida por causa disso, dedicam-se à obra de Deus. Essas pessoas realmente merecem nosso respeito e nossa consideração. O mundo frequentemente tem honrado as pessoas erradas. E aqui Paulo nos lembra de que é importante reconhecer o trabalho daqueles que realmente merecem o nosso reconhecimento. Esse é o capítulo 2. Prossigamos na leitura desse livro tão importante, dessa carta tão importante, Filipenses, e que cada dia, cada manhã possamos realmente ser inspirados pelas lições e pelo conteúdo inspirado da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e muito abençoado na companhia de Jesus. Cultura FM, um amor de rádio. Esta é a voz da profecia. Entrega a tua vida, Jesus.
aceita hoje seu chamar. Vem, aceita Cristo em teu viver. Ele espera por você. Em seus braços há conforto, paz e direção. Mas se escolhes hoje resistir, adiando tua decisão, lembre, Cristo ainda está esperando por você. Se ouvires hoje a voz de Jesus, te convidando agora a voltar, não endureça o teu coração. Aceita hoje ser chamar. Oh, vem, aceita Cristo em teu viver. Ele espera por você. Em seus braços há conforto, paz e direção. Mas se escolhes hoje resistir, adiando tua decisão, lembre, Cristo ainda está vem, aceita Cristo em teu viver. Espera por você. Em seus braços há conforto, paz e direção. Mas se escolhes hoje resistir, adiando tua decisão, lembre, Cristo ainda está esperando por você. Lembre, Cristo ainda está esperando por você. Não adie mais sua decisão. Aceite Cristo hoje no seu coração. Olha só, até rimou. Mas, gente, falando sério, aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque Ele esvaziou-se de si mesmo com o propósito de salvar a mim e a você. E esse mesmo Jesus que está vivo, está no céu, está conosco aqui através do seu Espírito, vai voltar de maneira literal, em que todo olho o verá. Quer você participar deste momento incrível e viver para sempre com Cristo? Aceite-o, obedeça e seja feliz. Que Deus abençoe você, sua família. Nos encontramos no nosso próximo programa, se Ele nos permitir. Um forte abraço, um feliz sábado e até lá.
Lembre-se, irmãos, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, o quê? Não tema, pois Deus é com cada um de nós. Filipenses 2,13. Pois é Deus quem efetua em você o querer e o realizar de acordo com a vontade dele. Então, irmãos, Deus vai efetuar o querer na sua vida. Basta orar, basta ter fé, basta acreditar. Nesse momento, convido você a orar junto comigo. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado por esse estudo da palavra. Agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos, por cada livramento, por cada bênção que tem nos dado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nesse momento oramos por essa casa, por essa família, por essa cidade. Abençoe, Senhor, cada um que está aqui conosco. Entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.